Boa noite, tudo bem? Novamente estou aqui para a gente falar um pouquinho, meditar sobre a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele esteve nesse mundo cerca de 2000 anos atrás para nos ensinar a boa nova celestial pela qual o Pai o destinou. Paulo fala que Jesus Cristo, sendo Deus, não usou a ser Deus aqui nesse mundo. Antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ou seja, ele se tornou igual a nós, com uma diferença, com o poder de Deus na vida dele. A única coisa que ele se comparou a nós foi com um corpo carnal igual ao nosso, sujeito a tudo que convém e que não convém. Por isso que Paulo fala que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para nos tornar ricos. Por que Paulo fala isso? Porque não existe coisa mais pobre nesse mundo do que o nosso corpo carnal. O nosso corpo carnal, ele é repleto de bênçãos na formação deles. Porque veja bem, o seu corpo carnal tem olhos para olhar, ouvidos para ouvir, né? Você tem um coração que bate para que sua vida continue. Você tem vários órgãos no seu corpo, e cada um deles tem uma função diferente para que o seu corpo mantenha-se vivo neste mundo. E Paulo fala em uma de suas epístolas que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Sabia que você é o templo do Espírito Santo de Deus? Muitas das vezes você deve estar imaginando que o templo de Deus é a igreja onde você costuma cultuar. Não. O templo de Deus é você, é eu, são as pessoas. E quando elas descobrem que elas verdadeiramente são o templo de Deus, são o templo onde o Espírito de Deus habita, porque o Espírito de Deus não habita em casas feitas pela mão do homem, e sim habita em nós que fomos feitos por Ele, através de Adão e Eva, né? Que vem a sequência da humanidade celestial, né? Não a humanidade terrestre, porque quando Adão e Eva foi expulsos para a terra, já habitava pessoas aqui neste mundo, mas não celestial, pessoas carnais. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, passamos a ser pessoas celestiais, igual a Ele, igual a Cristo. Por isso que Jesus disse: tudo que pedir ao Pai crendo em meu nome, Ele vos concederá, porque é em meu nome. Mas o que eu também quero deixar relatado aqui para você meditar é sobre, o cego Bartimeu. Jesus ia passando por uma circunvizinhança onde tinha várias pessoas com enfermidades, aleijados, cegos, pessoas com sarnas, todo tipo de enfermidade havia naquele grupo de pessoas que ficavam ali naquela rua. Por que eles ficavam ali naquela circunvizinhança? Porque aquelas pessoas, elas foram até ao governador
de Roma para pedir uma credencial para ser pedinte. Porque naquela época as pessoas não podiam pedir as coisas para outra pessoa se não tivesse autorização do rei. E a pessoa, para obter essa autorização do rei, ela tinha que comprovar que ela não tinha meios de como se sobreviver, que eram essas pessoas enfermas. E no meio dessas pessoas enfermas estava Bartimeu, um cego, Bartimeu. E quando Jesus ia passando, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o povo gritava para ele calar a boca. E ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus parou e disse para ele: o que queres que eu faça? Ele falou: eu quero enxergar. Jesus disse: assim seja feita a sua vontade. Só que naquele tempo, para ser um pedinte, tinha que ter uma credencial. E essa credencial era uma capa, onde estava escrito o nome da pessoa, no caso, Bartimeu, estava escrito Bartimeu, pobre, mendigo, expressava o que ele era na capa: pobre, mendigo, doente, cego. E quando ele pede para Jesus: eu quero ver, ele estava pedindo para Jesus uma mudança de vida. Por quê? Quando Jesus falou: assim seja conforme o que você falou, ele tirou a capa. E quando ele tirou aquela capa e jogou no chão, ele passou a não mais depender daquela capa que as pessoas liam e lhe dava donativo. A partir daquele momento, ele passou a seguir a Jesus. Ele não precisava mais daquela capa. Fique imaginando quantas pessoas devem ter corrido para pegar aquela capa, porque para adquirir aquela capa com o governador de Roma era muito difícil. Era como se hoje você vá no INSS tentar uma aposentadoria por doença. O perito te rejeita várias vezes e não te dá aposentadoria. Era mais ou menos por aí para conseguir essa capa. E Zaqueu tinha essa capa, conseguiu com muito custo, mas quando ele viu Jesus, para ele essa capa não quis dizer mais nada. Ou quis dizer: a partir de hoje eu vou batalhar pela minha comida, pela minha bebida, pelo meu bem-estar, porque ele jogou a capa no chão, jogou fora, e alguém deve ter pegado essa capa. Então, quando você segue Jesus, não é que Jesus vai te dar as coisas, ele vai te dar um suporte espiritual para que você tenha força para ir atrás daquilo que você deseja. Ou seja, você automaticamente irá procurar um emprego, para ganhar recurso para se manter. Então veja bem, Bartimeu, ele tomou uma decisão radical, mas uma decisão boa, aonde o seu guia, a partir daquele momento, não seria mais aquela capa, onde as pessoas levavam donativo e davam para ele. Seria seguir Jesus. E seguir Jesus não é você andar atrás de Jesus, aonde ele for você vai, aonde ele ia atrás. Não era nada disso. Seguir Jesus é você cumprir aquilo que ele disse: amais uns aos outros assim como eu vos amei. Quando seu inimigo te der a face para bater do lado direito, dê o lado esquerdo. Quando seu inimigo pedir para você andar 1 milha, anda 2 com ele. As coisas de Jesus são coisas que unem as pessoas, que fazem com que as pessoas se amem, não se distanciem, não fique uma longe da outra por qualquer desavença. Então o Bartimeu,
Ele fez isso, ele largou tudo para poder seguir a Jesus. Eu não sei se você sabe, mas Bartimeu, a palavra Bart significa filho de Di. Quer dizer que ele não tinha nome, porque a palavra Bart significa filho de. Timeu normalmente era o pai dele, mas ele não conhecia, Timeu. Mas ele era filho de, ele era uma pessoa que nem nome tinha, né? E nem sabia quem era seu pai. Então, ele começou a seguir Jesus e a sua vida com certeza foi transformada. Mas não foi transformada porque Jesus devolveu a visão a ele. Também, mas foi transformada porque ele começou a procurar, né, como se manter naquele mundo daquela época. Procurou seus empregos, fez alguma coisa aonde ele conseguiu se manter. Ele não precisou ficar indo aonde Jesus ia, ele ia atrás, não. Ele apenas agradeceu a Jesus Cristo e a partir dali a vida dele ficou por conta dele mesmo. O que ele conseguia, ele teria. E foi assim a vida de Zaqueu. A Bíblia não relata muitas outras coisas, mas pelo menos até esse ponto a gente entende que Bartimeu seguiu sua vida, independente de Jesus ter curado ele. É o que Jesus quer conosco. Jesus quer que nós tenhamos eles como alvo, tenhamos eles no nosso coração, mas a batalha cotidiana depende de nós ir atrás do pão nosso de cada dia, que Ele nos abençoará. Essa é a palavra a qual eu tenho para deixar para você meditar no dia de hoje, no dia ou à noite, para que você possa refletir e pensar: nossa, estou aqui sem emprego, estou aqui com a minha família destruída, estou aqui pagando um aluguel sem poder. Tome uma atitude, faça como Bartimeu, abra os olhos e comece a ir atrás dos seus objetivos, porque o mais importante, eu creio que você já tem, é Jesus na sua vida. Uma boa noite, que Deus possa guardar sua família, que Deus possa fazer resplandecer a luz no seu olhar e que tudo de bom possa acontecer na sua vida. E quando vier os dias maus, Jesus estará com você para que você possa ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Até a próxima. Muito obrigado. Boa noite.